E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que você faz para criar uma memória, tá? E que essa memória seja usada pela inteligência artificial para responder perguntas ou mesmo fazer consultas. Então você vai trazer um conteúdo seu específico e você vai alimentar a linguagem da OpenAI, por exemplo, para que ela possa responder suas perguntas. Então a gente vai usar uma ferramenta chamada RAG e isso a gente vai implementar aqui logo após a vinheta. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos falar sobre o que é RAG, né? O RAG significa Retrieval Augmented Generation. E o que significa isso? Significa que eu vou fazer uma geração aumentada através da recuperação de dados. Então eu vou, usando uma ferramenta específica, eu vou consultar uma base de dados, vou pegar essa informação dessa base de dados e vou alimentar meu LLM para que eu possa responder de uma forma mais assertiva alguns pontos específicos, tá bom? Então vamos pensar aqui que numa situação normal eu tenho aqui um usuário e tenho aqui a LLM. Como é que eu funciono? Eu venho aqui, faço um prompt e mando uma mensagem direta para a LLM para que ela possa responder o que eu estou perguntando. Com o RAG, imagina que eu estou querendo fazer uma consulta específica sobre um tema que não existe na LLM. Vamos supor que eu tenho o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho um restaurante e eu tenho aqui uma informação que eu quero que ele consulte, né, para responder as perguntas que o usuário está fazendo. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui a minha base, tá, que eu vou chamar de RAG aqui, mas é uma Vector Database, base de dados vetorial. Eu vou fazer uma consulta baseada na query que eu recebi do usuário. Com base nisso, eu vou mandar para a LLM algumas informações como contexto, para que ela possa responder a pergunta já com um contexto específico e não geral, tá bom? Então, pensem, pessoal, que dentro de uma LLM, quando eu faço uma consulta, né, eu vou ter uma base de dados gigante. Como é que eu faço agora para trabalhar com essa base de dados gigante? Então, imagina que eu tenho aqui um livro, tá? Com muito conteúdo, muitos textos. Aqui estou dando um exemplo, né, de uma página, mas um conteúdo bem longo. Primeira coisa que eu vou precisar fazer, pessoal, é segmentar esses dados em blocos. Então eu vou pegar aqui e vou quebrar isso aqui em pedaços, tá? Para que eu vou quebrar em pedaços? Porque o conteúdo que eu vou enviar para a LLM não pode ser muito grande. Vocês lembram aquela questão dos tokens? Então, os tokens, eles são como se fosse um volume de informações que eu mando para o LLM. Se eu mando um contexto muito grande, primeiro que os tokens têm limites. Então, a gente tem limites de tokens e os tokens são caros também. Então, quanto menos token a gente usar, melhor. Então, o que é mais fácil fazer? Eu identificar dentro da minha base aonde que está a informação que eu quero, então vamos supor que seja nesse pedaço aqui, eu pego e extraio essa informação e aí eu vou enviar só esse pedaço aqui, junto com a minha pergunta para o LLM, para que ele possa responder a pergunta, tá bom? E como que a gente faz isso, pessoal? Tem um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, que vou deixar o card aqui em cima, que chama Embeddings. O embedding, pessoal, ele é uma ferramenta que faz com que a gente consiga ter pesquisas contextuais, tá? Semânticas do assunto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse contexto aqui e vou transformar ele em um vetor com várias dimensões, tá? E essas dimensões aqui vão dizer onde que no espaço vetorial essa consulta está. Então, imagina aqui um exemplo bem simples, depois eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo, mas aqui eu vou passar um conceito bem rápido, tá? Imagina que fosse um espaço só bidimensional. Nesse espaço bidimensional, vamos supor que eu representasse essa palavra aqui, eu tivesse aqui a palavra gato, tá? E aqui eu tivesse, por exemplo, a palavra rei. E aqui eu tivesse a palavra, por exemplo, pão. Como exemplo, se eu colocasse, por exemplo, uma palavra homem, muito provavelmente essa palavra homem vai estar aqui, muito mais próximo do rei, do gato, do que o Japão. Então, a proximidade entre as palavras
é onde eu consigo entender o conceito delas. E, pegando aqui no conceito que eu estava mostrando para vocês, a gente vai fazer isso com frases. A gente vai pegar uma frase e vou trazer ela para um lugar aqui espacial, e aí eu vou começar a comparar essas frases com o contexto que eu vou mandar, e aí ele vai me falar, olha, o contexto que você está dizendo, ele está nesse lugar aqui, ou nesse lugar aqui, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou entrar na prática e vou mostrar aqui para vocês no Python como que você faz isso para que você consiga utilizar o conteúdo dentro da base de vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a rotina em Python para fazer aquele tratamento que a gente falou de endereçar, né, quebrar o conteúdo, salvar numa base e depois consultar e mandar para a Large Language Model para ela responder para a gente, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um conteúdo, eu preparei um conteúdo aqui, então vou chamar ele de texto. .txt, que basicamente é um conteúdo de um restaurante, tá? Então é como se fosse perguntas e respostas de um restaurante, falando de valores, falando de horários de funcionamento, forma de pagamento, que a gente vai usar ele para servir como base, como se fosse um atendimento usando o conteúdo desse arquivo aqui, tá? Agora, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar um ambiente virtual, tá? Para receber as bibliotecas, né, que a gente vai usar para esse projeto. Então, vamos lá, Python, -m, Venv para criar ambiente virtual, que a gente está chamando de Venv. Então, ele vai criar aqui um arquivo, né, uma pasta com as bibliotecas aqui, como nos outros projetos. Então, só como exemplo, né, pessoal, se eu vier aqui e dar um pip list, vocês vão ver que no ambiente geral do meu computador tem um monte de biblioteca, mas a gente está interessado em criar um ambiente isolado, né? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, vamos ativar o ambiente virtual, scripts, activate, e agora se dá um pip list, ele não vai trazer nada, basicamente agora é só o pip, tá bom? Então vamos instalar aqui pip, a gente vai precisar de duas bibliotecas aqui. O ChromaDB, que é o banco de dados que a gente vai usar de vetorial, tá? Para os embeddings. Beleza? E agora vamos instalar também o OpenAI. Beleza. Bom, estamos com as bibliotecas instaladas. Vamos criar agora um arquivo, que vai ser o arquivo que a gente vai usar para fazer a primeira parte. Vou chamar aqui de parte1.py. E para assegurar que a gente está usando a biblioteca do ambiente virtual, tá? Então o Python do ambiente virtual aqui. Vamos fazer um teste. Está funcionando. Beleza. Vamos lá. Próximo passo, pessoal. Agora a gente vai precisar acessar, tá, aquele arquivo texto que a gente acabou de ver. Então, vamos colocar como comando aqui opentext.txt, usar o encoding para ele conseguir identificar acentos, né? E ele vai salvar isso na variável texto. Então, a hora que eu vier aqui imprimir o texto, ele vai trazer para a gente aqui o conteúdo do arquivo. Vamos só por curiosidade ver aqui o comprimento desse texto em termos de caracteres. Então, esse arquivo aqui tem 3.290 caracteres, tá? Próximo passo que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é criar uma função que vai quebrar em pedaços esse texto. Tá? Eu já escrevi a função aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou colocar aqui, então a função, eu vou explicar aqui para vocês. Então ele quebra o texto, as variáveis que a gente entra é o texto, pedaço e sobrepor pode ser opcional, então coloquei aqui 1.200. Então lembra que o sobrepor, pessoal, é que ele vai pegar um pedaço. Então imagina que eu estou pegando essa parte aqui, eu vou pegar esses caracteres, e aí no próximo que eu vou pegar um pouco do que eu já peguei e mais um pouco, para que ele se sobreponha, como eu expliquei na parte inicial do vídeo. Aqui eu estou só dando um alerta, né, que se por acaso o pedaço for menor que o sobrepor, ele dá um alerta. Cria uma array aqui, uma matriz em branco, define a variável início como 0,
E aí ele vai fazendo um while aqui, enquanto o início for menor que o comprimento do texto, ele segue fazendo a rotina até ele pegar todos os pedaços. Então, ele vai pegar o final, que seria o início mais o pedaço, adiciona a pedaços, né, o texto do início até o final e soma o início com o pedaço tamanho menos o sobrepor para ir criando os pedaços aqui. Então, essa rotina aqui faz isso. Então, agora, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Chamar a função, né, que é para quebrar em pedaços. Então, eu vou salvar dentro da variável pedaços a função que a gente acabou de criar aqui. E agora, além disso, a gente vai iterar, né, pelas funções e vai trazer cada um dos pedaços na tela para a gente conseguir enxergar isso aqui. Então, que função que a gente vai fazer? Vai fazer um for dentro da matriz pedaços, ele vai pegar o pedaço e o número. Aqui ele vai trazer para a gente o número mais 1, né, para a gente conseguir ver. Imprimir o pedaço e o comprimento de cada pedaço. Vamos ver se... Ó, vocês estão vendo que ele trouxe aqui cada um dos pedaços. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. E os dois últimos aqui. Até vou colocar aqui uma variável que ele está trazendo esse último aqui. Isso aqui não precisava ser dessa forma. Então eu alterei aqui para que quando o final chegasse aqui no total, ele já interrompe, não precisa mais criar nenhuma outra variável, para não ficar separando o final, tá bom? Então aqui a gente tem aqui o segmentador, então ele vai separar em pedaços, né? Separar em 4 pedaços, pedaço 1, 2, 3 e 4. Para agora, o próximo passo, pessoal, é a gente jogar isso para dentro da base de dados ChromaDB. Então, para fazer isso, a gente precisa primeiro importar o ChromaDB, para a gente poder usar ele dentro da nossa rotina, e a gente precisa criar o comando que ativa a base de dados. Então, eu crio um cliente, esse cliente aqui vai se salvar na pasta DB, vocês vão ver que vai aparecer uma pasta DB aqui, e eu vou chamar esse arquivo de artigo dentro da base. E aí, aqui dentro de cada for, eu vou adicionar dentro da minha biblioteca que a gente acabou criando aqui, eu vou adicionar um documento, que vai ser o documento chamado pedaço, e vou dar o ID para ele com o mesmo número que a gente fez aqui. Então, vamos rodar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar a base de dados, vocês vão ver aqui que vai aparecer a base de dados DB, e vai fazer toda a embedding dele. Ele está baixando da primeira vez, ele está baixando o modelo de embedding, que é a primeira vez. Das outras vezes ele não vai fazer isso. Mas agora ele já está fazendo embedding e salvando dentro da base de dados, que é esse arquivo que está aqui, tá bom? Beleza. Primeiro passo feito. Agora vamos para a parte 2, que a gente vai consultar a base de dados baseado no que a gente utilizar de query, tá bom? Então vamos lá. Então vou criar agora a parte 2. Na parte 2, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o nosso ChromaDB. Depois a gente precisa criar uma questão, que é o que eu vou procurar, tá? Que eu quero encontrar dentro da minha base. Próximo passo é a gente fazer da mesma forma, inicializar, né, a base de dados dentro da rotina. E a gente vai fazer uma consulta, né? E como que a gente faz uma consulta dentro dessa base do DB? A gente faz um query. Então ele vai fazer um query com base na questão que a gente colocou aqui e vai trazer 2 resultados. Por que 2 resultados? Para ser um pouco mais amplo, porque às vezes a gente trazer um só pode ficar limitado, porque às vezes eu posso estar mencionando o tema em 2 lugares diferentes, tá? Então vamos imprimir o resultado aqui para ver se ele está funcionando. Beleza? Vamos rodar aqui. Então, vamos olhar aqui o texto.
Vamos pegar aqui uma pergunta sobre se eles fazem eventos. Por enquanto eu não estou usando LLM ainda, tá? Só quero ver se ele acha o conteúdo. Ó, eles estão trazendo aqui 2 textos, ó. Reserva, é necessário telefonar para verificar. Se o seu grupo tiver mais de 15 pessoas, isso, ó, tá falando aqui sobre o salão, né, para fazer evento. Então ele está trazendo o conteúdo aqui, tá? Beleza, então tá funcionando a pesquisa. Agora eu quero fazer com que isso seja usado dentro da minha LLM, tá? Dentro do OpenAI. Então, agora a gente vai importar o modelo da OpenAI. Então, a gente aqui em cima a gente coloca from OpenAI import OpenAI. Vamos criar o cliente OpenAI aqui em cima também. Vamos importar a chave. Então, eu vou colocar uma chave aqui. Depois eu vou apagar essa chave antes de publicar o vídeo, tá? E agora, pessoal, ao invés de imprimir o resultado aqui, eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou criar um prompt, tá? Esse prompt, primeiro eu vou precisar trazer o conteúdo que eu vou obter. Eu peguei o conteúdo de dentro desses variáveis aqui, eu estou pegando a parte de documentos, que vocês vão ver que ele tem aqui, ó, IDs, distâncias, metadatas, embeddings, documents. Então eu vou pegar o documento 0 e o documento 1, que são as 2 respostas que a gente obteve. Vou criar um prompt, que eu vou mandar para a LLM como complemento ao conteúdo. Então é aqui, ó, você é um assistente do restaurante Sabores, use o seguinte contexto para responder a questão, não use nenhuma informação adicional para evitar que ele fique alucinando, né? Se não houver informação no contexto, responda, desculpe, não consigo ajudar. E sempre termina a resposta com, foi um prazer lhe atender, não deixe de provar nossos sabores. Aqui é só um exemplo, né, pessoal? Só para explorar o que pode ser feito. Agora, o que eu vou fazer? Então, agora a gente precisa chamar o modelo da OpenAI para que ele responda. Então, eu vou usar esse comando completion, que vai fazer o seguinte, ele vai usar esse comando, né, client chat completions create, o modelo que eu vou usar é o GPT 3.5 Turbo, e a mensagem vai ser sistema, né, vai mandar essa mensagem do prompt, que é essa que a gente colocou aqui, depois a gente vai mandar mais essa mensagem do conteúdo, que a gente obteve aqui da base de dados, e vai enviar a questão, que é a questão que a gente colocou aqui em cima, tá bom? E aí, com base nisso, a gente gera a resposta. E por último, vamos imprimir a resposta, que seria a resposta que vem do OpenAI, tá bom? Beleza, acho que está tudo certinho. Vamos testar? Vamos apagar aqui e vamos testar. Qual a pergunta que a gente quer fazer? Opa! Eu me enganei aqui, pessoal. Coloquei não estava definindo o OpenAI aqui, tá? Então aqui vocês definem aqui o OpenAI, API aqui, beleza? Como posso lhe ajudar? Vocês fazem reservas? Então agora ele está extraindo o dado e já enviando. Ó, sim, no restaurante Sabores somente fazemos reservas para grupo de 15 pessoas ou mais. Para verificar a disponibilidade, por favor, ligue para. Foi um prazer lhe atender. Então veja que bacana, ele vai extrair várias informações de lugares diferentes e montou uma resposta baseado nesse contexto. Vamos apagar aqui. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Onde fica a Torre Eiffel? Fora de contexto, né? Para ver o que ele fala. Desculpe, mas não consigo ajudar. Foi um prazer lhe atender, não deixe de provar nos sabores. Ou seja, ele está usando o conteúdo e com base naquele prompt que eu fiz aqui, ele está limitando a resposta para não ir além e fazer alguma coisa confusa, tá? Ou ficar alucinando, né? A pessoa fala, vamos fazer mais um teste aqui. Vou pegar aqui no conteúdo. Vamos falar assim...
Quais são os preços? Olha lá, os valores são os seguintes. Exatamente, foi um prazer atender, não deixe por vários sabores. Vamos pegar mais uma pergunta aqui, a última. Vamos falar aqui sobre aniversário. Faço aniversário amanhã. Algo especial para mim? Na semana do seu aniversário, você ganha um refil de cortesia com direito a refrigerante, chá gelado e sua vontade. Basta apresentar o documento com foto assim. Aproveite seu aniversário de sabores. Então, olha que bacana, pessoal. Ele está com base na informação que a gente deu para ele, ele está gerando uma resposta super conectada com o conteúdo que a gente tem e nada além disso, beleza? Isso aqui é super importante, pessoal, para criar robôs, né, e assistentes aí utilizando conteúdo. Esse conteúdo pode ser um manual de produto, pode ser um procedimento, pode ser um monte de coisa. Aí a imaginação é o limite. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like se vocês gostaram, assinar o canal, compartilhar esse conteúdo com pessoas que vocês acreditam que pode estar interessada nele. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço os comentários. E se vocês tiverem sugestões de conteúdo, eu fico no aguardo. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.